Meus amigos, vale a pena parar e pensar se certos eventos que a gente classifica como surpreendentes, que a gente diz, nossa, eu não esperava que isso acontecesse comigo, de repente aconteceu. É interessante a gente ter, assim, o cuidado de avaliar caso a caso se, de fato, aquilo que a gente classifica como surpresa, como um evento inesperado, de fato o é. Por exemplo, um casamento que termina e alguém diz assim, foi de repente, a gente não esperava que fosse assim. Bom, vá lá, é possível que em uma situação ou outra, a percepção honesta e sincera seja essa, mas me parece que, do ponto de vista estritamente lógico, um casamento, uma relação amorosa entre duas pessoas que se sentiram já atraídas e que essa atração e desejo mútuos determinaram a aproximação e o desejo, eventualmente, de compartilhar o mesmo ambiente, a mesma residência e ter um nível maior de intimidade. Isso não se esgarça de uma hora para outra. Então existem fatores aí na linha do tempo que provavelmente vão explicando esse decréscimo de temperatura que vai arrefecendo o desejo, vai eliminando assim as manifestações de afeto, carinho, atenção, cuidado. É um processo que vai ter essa resultante. Tem uma hora que você vai se perceber desinteressado. Não há mais ali o desejo de outrora. E a decisão eventual vai ser a de separar da pessoa amada. Na área da saúde, de repente houve um colapso cardíaco, de repente houve um AVC. Sim, existem situações que a gente vai perceber problemas congênitos ou, entre aspas, bombas relógio metabólicas que não foram previstas mesmo quando a pessoa se cuidava. Agora, via de regra, e o saber médico ratifica isso com muitos dados, muito embasamento, é que a gente não pode, quando descuidamos da alimentação, do sono, de uma vida minimamente regrada, prestando atenção aos sinais de eventuais distúrbios, de eventuais problemas decorrentes de uma má autogestão, a gente está agravando o risco de acontecer algo pior. A saúde se debilita de uma forma progressiva, um processo que poderá resultar em algum problema mais grave. Mas, de repente, houve o problema, a gente vai ter que analisar com muito carinho e ter a honestidade de reconhecer que talvez a gente não favoreça a saúde, a gente não conspire, não trabalhe em favor da nossa própria saúde. É interessante quando a gente, na área da engenharia, pesquisa as tragédias, as catástrofes, um avião que cai, uma ponte que ruiu, um prédio que desabou, uma usina nuclear que teve um vazamento radioativo, uma barragem de rejeitos da mineração que se rompeu. Invariavelmente, eu estou aqui reportando o saber da engenharia. Uma situação dessas não tem uma única causa. Existem uma soma de fatores que, após a ocorrência da catástrofe ou da tragédia, quando se faz a investigação, a perícia, e vai se coletando ali as amostras, recontando a história de trás para frente, a gente vai vendo que houve mais de invariavelmente são vários episódios de irresponsabilidade, omissão, leniência, distração que precipitou o risco desnecessário. Então, mais uma vez, não se pode dizer que houve uma surpresa no sentido literal do termo. Os fatores que determinaram aquele episódio trágico, catastrófico, estão colocados e são revelados no processo de investigação e de perícia. Vejamos o que está acontecendo essa semana no continente europeu. No hemisfério sul já é inverno, por lá começou o verão, e não é um verão qualquer. É impressionante, temperaturas por vezes acima de 40 graus em cidades europeias onde não há
ar-condicionado. As pessoas não estão habituadas a enfrentar um calorão desses. Alguns institutos ligados à climatologia, à investigação do comportamento do clima, estão afirmando categoricamente que a onda de calor que se verifica a cada verão neste século XXI, esta onda de calor é a maior desde 1500, desde o período em que o Brasil, por aqui aportaram os portugueses. E aí a gente vai ter aqui o cuidado de dizer: nossa, que calor surpreendente! Não esperava um calorão desse. Para os cientistas, há uma relação de causa e efeito. Nós estamos mudando o clima. As emissões de gases de efeito estufa, pela queima progressiva de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás, os desmatamentos, a parte orgânica do lixo, restos de comida que apodrecem a céu aberto e liberam metano, que é um gás de efeito estufa, a soma de todos esses fatores, entre outros, determina a acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera que retém calor. Então não é de repente que nos arredores de Berlim, coitado, o alemão está se deparando lá com uma temperatura que deixa a bochecha corada, aquela sudorese intermitente, aquela sensação de estar no inferno. Que calor é esse? Bom, esse calor, que para nós no Brasil, 40 graus no verão, a gente já vai tirando de letra, porque aqui a sensação térmica, por exemplo, no Rio de Janeiro, chega a 57 graus. Foi o recorde registrado em 2014. A temperatura no mundo está se elevando. E a gente não tem o direito de dizer que isso está acontecendo de forma surpreendente. Ah, de repente estamos experimentando isso. Não fale isso antes de conversar com pelo menos 97% de todos os cientistas que estudam clima no mundo, porque eles já determinaram pelos seus trabalhos, pelos seus estudos, que sim, o aquecimento global é fato e que sim, a humanidade agrava a elevação da temperatura do planeta. Não é surpresa. E a gente sabe o que fazer para reverter essa situação. Portanto, meus amigos, a gente precisa ter muito cuidado no dia a dia quando diz: fui surpreendido, não esperava que isso acontecesse. Em boa parte dos casos, a gente não estava prestando a devida atenção. Até a próxima.